E aí, pessoal, como que vocês estão? Estamos aí começando a nossa segunda aula da modalidade EAD, devido aos impactos do coronavírus novamente em nossa sociedade, e continuaremos assim por tempo indeterminado. Eu gostaria de fazer um trabalho diferente agora, fugir um pouco daquele tema que nós estávamos trabalhando, fazer um reforço em História da Arte, que eu acho que é um tema que fica um pouco defasado. Nós começaremos exatamente do início, que é a arte pré-histórica. Vamos lá. Legal! Bem louco! Nós temos 3 objetivos com essa aula. O primeiro seria que vocês conseguissem caracterizar a arte pré-histórica, ou seja, quais são as características dela. Além disso, seria interessante que vocês conseguissem pontuar as características sociais que envolvem a arte paleolítica. Como vivia esse povo e como essa vivência deles influenciou a criação artística deles. E por fim, as motivações da arte paleolítica, ou seja, por que eles faziam arte nessa época. Tendo como base algumas referências aqui, o nosso principal material será esse livro História Social da Literatura e da Arte, do Arnold Hauser. Outros materiais aí que eu recomendo que podem auxiliar o nosso estudo são os livros Arte nos Séculos, o livro Petit Larousse de la Histoire da Arte, o livro Tudo sobre Arte e o documentário da BBC Como a Arte Fez o Mundo. Para a gente começar, eu vou passar aqui um vídeo, um trecho de um documentário, presta atenção, todos os vídeos que são passados aqui estarão na descrição completos, ok? Iniciamos com o conceito de pré-história. Esse conceito, primeiro, é preciso salientar que ele tem alguns problemas, porque ele diz que não existe história antes da invenção da escrita. No entanto, tudo que o homem faz é história. Então, o conceito de pré-história ele é usado de uma forma errônea. Ok, quais as características desse período que convencionou se chamar de pré-história? Primeiro, já dito, ele compreende todo o período anterior à invenção da escrita. Segundo, nesse momento é importante salientar que haviam povos convivendo, ou seja, você tinha povos já civilizados e povos com culturas pré-históricas. E como a ausência de documentos escritos é uma característica desse período, você tem uma reconstrução histórica um pouco mais complexa. Por quê? Você deve reconstruir esse passado através de evidências materiais que não são
documentos escritos você tem uma certa dificuldade. Você deve usar ossos, você deve usar utensílios que esses povos utilizaram, cadáveres e outras coisas assim. Ao lado você encontra uma tabela que caracteriza esse período aí. Nós nos focaremos nessa primeira aula no Paleolítico, que é o primeiro período ali, de 2,5 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. Vale destacar que esses 10 mil anos antes de Cristo marcam a invenção da agricultura. Então, características do período Neolítico. Os monumentos artísticos dessa época são marcados pelo naturalismo, que envolve as primeiras obras de arte. O que seria o naturalismo? Essa representação da natureza da forma como ela é, exatamente aí como vocês estão vendo na imagem. Uma citação do livro do Arnold Hauser seria: o artista paleolítico pinta apenas aquilo que vê, unicamente aquilo que pode apanhar num momento determinado e numa certa perspectiva do objeto. Esse artista que trabalha com naturalismo, que viveu no período paleolítico, a pintura dele é marcada pela representação do real. É aquilo que ele vê, é aquilo que ele vive. Nós temos algumas questões aqui que é interessante a gente pensar antes de começar a respondê-las. Que motivos e que objetivos se escondem por detrás dessa arte? Seria ela a manifestação de um prazer que por si mesmo se impunha ao registro e repetição? Ou seja, era uma arte simplesmente motivada pelo prazer, pelo lúdico, pela intenção de fazer algum tipo de arte? Seria apenas fruto de um ócio ou teria qualquer finalidade prática? Ou seja, é uma arte feita porque as pessoas, eu estou sem nada para fazer, eu vou pintar aqui. Ou ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade prática, ou seja, eu quero fazer a arte para eu conseguir isso. Constituiria uma pura recreação ou um instrumento útil? Essa arte é só diversão, é só o entretenimento daquela época? Ou ela tinha um objetivo útil? Então vamos lá. Primeira coisa importante é caracterizar como essas pessoas viviam nessa época. Como que era a vida nessa época? Essas pessoas eram caçadores-coletores. O nível econômico improdutivo e parasitário. Ou seja, eles não produziam nada. Não havia agricultura ainda. A vida deles girava em torno do quê? Caçar os animais para obter alimento e coletar alimentos nas árvores. Caça e coleta. Esses moldes sociais eles eram instáveis, desorganizados e os grupos eram pequenos, porque não havia como você ter grandes grupos com esse modo de vida. E agora uma coisa interessante é a questão da religiosidade. Não havia uma religião propriamente organizada. Eles nem tinham crenças e divindades e muito menos acreditavam em vida após a morte. Então a vida do caçador-coletor girava em torno de arranjar alimentos. Era esse o objetivo de vida dessas pessoas nessa época. Nisso você tem uma questão mágica envolvendo a arte, porque a arte servia justamente dentro desse objetivo aí de arranjar alimentos. Como assim? Primeiro você tem que separar a ideia de arte de religião. Vamos caracterizar algumas coisas aqui dentro da religiosidade. Orações, adoração de poderes extraterrenos ou espirituais, fé. Tudo isso não existia ainda. O homem ainda não havia desenvolvido esse tipo de prática. Então, esses desenhos eram uma representação de algo e, ao mesmo tempo, era uma coisa que eles estavam representando. Ou seja, eles tinham o desejo de conseguir aquilo e o desenho ele representava também a realização desse desejo. Mais uma citação aqui do Arnold Hauser. Eles julgavam adquirir poder sobre o objeto através de sua representação. Então eu estou representando esse objeto aqui justamente para eu conseguir ele. Então é interessante essa forma de pensar a arte, porque é totalmente diferente da forma com que a gente pensa a arte hoje. Então, quando o artista paleolítico pintava um animal, ele estava produzindo um animal real, não era só uma mera representação. O mundo da ficção, o mundo da representação era exatamente igual ao mundo real e material. Aí tem uma citação de um índio da tribo Sioux, que ele diz o seguinte: sei que esse homem meteu vários bisontes nesse livro. Eu estava lá quando ele o fez. E desde então nunca mais tornei a ver bisontes. Então eles tinham essa crença. O artista fez vários desenhos de bisontes no livro. E ao fazer isso, ele estava pegando os bisontes reais e levando para esse livro. E o índio acreditou que depois disso ele realmente... não, eu nunca vi bisontes porque o cara colocou os bisontes no livro e levou eles embora.
Era essa crença deles. E ainda você encontra em algumas regiões do mundo tribos que têm esse tipo de pensamento. Por exemplo, a gente pode traçar um paralelo com algo que a gente tem um maior conhecimento, com registro escrito e tal. Pintores japoneses e chineses antigos não pintam uma flor, por exemplo, para sintetizar, idealizar ou aperfeiçoar a imagem da flor. O objetivo é acrescentar à vida mais um ramo ou uma flor. A flor não é só uma representação, ela é a própria flor mesmo. A arte paleolítica é simplesmente decorativa? Essa visão é insustentável. Por quê? Porque a maioria das pinturas se encontram, na maioria dos casos, escondidas em cantos de caverna inacessíveis e totalmente escuros, onde o seu fator de decoração seria totalmente nulo. Dessa forma, nós temos também a sobreposição, que seria colocar exatamente uma obra em cima da outra. Só que nada forçava os artistas a pintarem as figuras sobrepostas, porque eles tinham bastante espaço para trabalharem. Então por que eles faziam isso? Com isso você percebe a perca do caráter decorativo. Além disso, os objetos eram colocados em certas cavernas e em locais determinados, ou seja, locais propícios à magia. O surgimento da arte é marcado por dois motivos. O primeiro, eles são feitos unicamente com o objetivo de existirem por si mesmos. Eu estou fazendo essa obra aqui porque eu quero fazer essa obra e pronto, acabou. Segundo, podem ser feitos para serem vistas. O artista paleolítico deve ter tirado certa satisfação estética em seu trabalho, embora pode ter considerado um simples meio para obter um fim prático. Afinal, o trabalho artístico nessa época estava exclusivamente interessado na eficácia da magia. Essa situação se assemelha com o gesto da magia nas danças religiosas primitivas, onde os prazeres da imitação e da verossimilhança estão unidos com a ação praticada por motivos religiosos. Então aqui vamos pegar 3 motivos que envolvem a arte paleolítica. Primeiro, vamos pegar os motivos práticos. Grande parte dos animais são representados atravessados por dardos ou flechas. Isso indica a ideia de que eu estou pintando esse animal para eu conseguir caçá-lo e me alimentar através dele. O segundo motivo são as razões mágicas. Você consegue perceber representação de figuras humanas disfarçadas de animais. E a maioria se relaciona com esse caráter das danças que nós já falamos, essa imitação mágica que existe nesse tipo de arte. E finalmente nós temos os motivos naturalistas. A representação não tinha o objetivo de indicar, de imitar ou de similar, mas sim o objetivo de realmente substituir aquilo que estava sendo expressado. Uma representação que não possuísse semelhança com o objeto que eles estavam representando não era só imperfeita, ela não tinha sentido porque ela seria incapaz de atingir o objetivo que eles tinham com aquele tipo de obra. Aí nós temos a Idade Mágica. Vamos diferenciar aí. Nós temos a Idade Mágica e a Idade Pré-Mágica. A Idade Mágica seria aquela primeira que nós temos testemunhos de obras de arte, quando o homem começou a se expressar artisticamente. Ela tem um ritual fixo e algumas técnicas, que você tem algumas regras já. A Idade Pré-Mágica provavelmente é o período anterior à Idade Mágica. Você tem aí essa noção de que pode ter existido essa Idade Pré-Mágica, e é possível que as pessoas nesse período tenham descoberto por acaso e criado uma conexão entre a ideia de representar uma obra, a cópia e a realidade. Provavelmente foi o quê? Experimentação. Aconteceu isso aqui, eles criam essa conexão. Um exemplo seria a ideia de que fazer guerra traz chuva. Por exemplo, 2 tribos estão guerreando e eles começam a eliminar o maior número de soldados ali e de repente começa a chover. Choveu durante o período que a gente estava guerreando. Provavelmente deu chuva. Aí nisso o quê? Os corpos das pessoas não foram recolhidos. Eles ficam lá, eles se decompõem e a terra melhora. Aí eles pensam, peraí, nós fizemos guerra e a nossa produção melhorou. Então é esse tipo de conexão que as pessoas vão criando ao longo do tempo, e nós fazemos isso até hoje. Os contornos de mãos que têm sido encontrados em muitos lugares próximos das pinturas rupestres parecem o resultado de impressão de mãos reais. Eles fizeram provavelmente nascer no homem a ideia de criação.
dando-lhe consciência da possibilidade de uma coisa artificial, a pintura, e sem vida, se tornar perfeitamente semelhante ao original vivo e autêntico, a mão real. 4 características aí que marcam o surgimento da arte paleolítica. Ela começa com uma representação das mãos, não tem a ver nem com magia e nem com arte. Por quê? Primeiro, ela passa a ter um caráter mágico e depois passa a ter um caráter artístico. Ela tem essa tendência lúdica de entretenimento e depois ela vai criando tendências naturalísticas, ou seja, tentar representar objeto real. Não confundir esse naturalismo pré-histórico com o naturalismo artístico posterior. Não há algo que indique uma evolução contínua, ou seja, das mãos até os animais. Você não consegue perceber algum tipo de período de transição entre esses dois tipos de arte. Finalmente, aqui na nossa próxima aula, nós vamos conhecer o período da Pedra Polida. Então, muito obrigado pela sua presença e até mais!